É isso aí, amigos da TV Poker Pro. Estamos começando aqui mais uma edição do Metagame. Eu sou Sérgio Prado. Nessa semana, a gente viu uma matéria muito interessante no site Super Poker falando das pessoas mais odiadas do poker. E eu queria comentar essa matéria aqui no programa e para isso eu chamei como convidado Leonardo Bueno, instrutor do Acari Team e grande jogador de poker. Tudo bom, Bueno? Tudo bom, Serginho? Uma honra estar aqui com você, falar de um assunto que me interessa bastante. E eu deixei de propósito de falar que você também é comentarista da TV Poker Pro, porque eu queria começar justamente por aí. Você, como comentarista, você acompanha uma variedade enorme de jogadores, aí seja nos programas no Band Esportes, seja durante as transmissões da TV Poker Pro. Você deve ter os seus jogadores preferidos e aqueles que você não gosta, tanto aqueles que teoricamente você odeia. Como que você lida com isso? Você acaba se influenciando, trata eles de maneira diferente, deixa isso influenciar no teu trabalho? Cara, então, acho que é muito uma questão de foco, sabe? Quando eu estou comentando, meu primeiro foco é a mão que está acontecendo. Então, independente de eu gostar da pessoa ou não gostar da pessoa, se em algum momento eu perco o foco disso, eu não vou estar fazendo meu trabalho direito. Então, eu deixo, assim, para um segundo plano isso. Entendi. Mas tem pessoas que tem um cara que o cara é tão nojento, tem uns caras que são tão asquerosos mesmo, que aí você começa a pegar uma certa má vontade, mas o cara tem que fazer muita coisa pra você chegar nesse ponto, É entendeu? isso que eu queria perguntar, assim, tem os caras que são asquerosos, são nojentos, como você falou. O que faz ele se tornar uma pessoa não grata, digamos, numa mesa de pôquer? Uma pessoa que todo mundo fala, pô, esse cara eu odeio. Putz, algumas coisas que eu sempre percebi, a primeira, assim, que eu já, inclusive, arrumei briga em mesa por causa disso, é o cara que eu vejo tratar mal o dealer, o cara que trata mal a pessoa que tá lá trabalhando, o cara que coloca a culpa numa jogada na dealer que colocou a carta, sabe? Sim, E é diferente você falar num tom brincando, sabe? Você tem lá, tem dealers que são amigos nossos, aí você acaba tirando uma onda, mas todo mundo sabe que é brincadeira. Tem cara que de fato põe a culpa, trata mal, sabe? Fala palavrão pra dealer. Essa é a primeira coisa que quando eu vejo eu não esqueço quem faz um negócio desse. A segunda coisa, isso acaba sendo mais pra geração nova, da molecada do online. É quando o cara tira sarro da jogada que um outro jogador recreativo fez, que o sim. cara, sabe, quer dar lição de moral, que o cara perde uma mão e quer ensinar pro outro. Isso daí também é outra coisa que eu não esqueço quando eu vejo. Então, quando eu E vejo é essas uma, é coisas, eu uma, começo é, começo a pegar um pouco de birra mesmo, entendeu? é uma coisa que não me Mas, entra muito na cabeça, porque justamente no pôquer você quer ter vantagem sobre o adversário, e se ele estiver errando, você vai ter muita vantagem, com certeza, né? E aí o cara fica reclamando disso, reclamando do cara tá jogando errado. Isso nunca me entrou na cabeça também. não faz sentido. Se o cara de fato fosse uma pessoa que pensasse, o cara ia ver que a pior coisa que ele pode fazer é arrumar uma inimizade na mesa. Provavelmente essa pessoa que tá fazendo a jogada errada, por poder dar um buy-in caro no torneio, é bem sucedida em outra área da vida, ou seja, você tem muito para aprender com aquela pessoa. Mas o moleque fica naquele negócio do ego grande, sabe? De querer mostrar Sim. que sabe, tem uma necessidade de inflar sabe, a postura na mesa e acaba lá palestrando com um cara que não tá nem aí se ele tá jogando certo ou não. O cara tá lá pra se divertir. Tá certo. E você, como jogador também, você é um jogador experiente. Você tem. Você acha que, por exemplo, o fato de ter um jogador na mesa, dessas figuras odiáveis, assim, que tem uma conduta que você não aprova, isso te ajuda, te atrapalha? Você acaba, por exemplo, levelando com o cara ali, ficando num embate pessoal com ele, ou você deixa isso passar e toma até como vantagem pra você? Putz, isso me ajuda muito, porque me dá um foco extra pra tomar a ficha do cara, sabe? Então, assim, eu tenho um hábito que quando eu tô jogando na mesa, eu costumo marcar muito a pessoa que tá na minha direita. Isso é uma questão estratégica de pôquer. Uhum. Mas eu não posso numa mesa ficar marcando todas as pessoas. Só Sim. que se eu vejo um cara que tá lá, meio que tá, sabe, cara asqueroso mesmo, eu posso até sacrificar um pouquinho da minha lucratividade só pra, de fato, acabar com a chance daquele cara jogar aquele torneio, entendeu? Sim. Então eu confio pelo meu post-flop, por como eu jogo, que eu vou conseguir me virar depois, mesmo com mãos não tão fortes. Mas aquele cara vai ter um dia, assim, difícil pra jogar. Eu gosto de fazer isso, já fiz isso outras vezes, quando eu peguei caras que estavam. Sabe, eu falava, pô, eu não posso levantar e dar uma porrada no cara, a Aí não direção dá. do torneio não quis fazer nada em relação a isso, então, assim, eu vou fazer o que eu posso. Eu já admito que eu já fiz isso em alguns torneios que eu já joguei, mas eu não acho Sim. que isso atrapalha tanto o meu jogo, porque eu sei, sabe, em qual level que eu tenho que entrar, não exagerar, não vou ficar dando qualquer win na cabeça dele só porque Mas eu tô puto com o cara. o conselho é esse, né? Acabar não entrando em conflito com o jogador por causa dessa tal rixa pessoal.
E você estava falando uma coisa assim da organização do torneio. Por exemplo, você acha que se o jogador está tendo uma conduta errada na mesa, está tratando o dealer de uma maneira desrespeitosa, ou está dando slow roll, ou fazendo alguma coisa, você acha que a organização tem que interferir nisso? Deve interferir ou não? Eu acho que deve, cara. Eu acho que a organização do torneio ela tem alguns papéis e o primeiro é garantir que o torneio ele corra em harmonia. E eu acho que isso daí é mais importante do que às vezes alguns detalhes que o pessoal da organização sabe, vai atrás. Entendi. Então, sim, para dar um exemplo, a questão de conversa na mesa, de falinha, eles vão muito atrás disso e vão pouco atrás às vezes de um cara que é insuportável, de um cara que está demorando 2 minutos para tomar aquela decisão, de um cara que está tratando todo mundo mal, porque no final das contas, um torneio estava lá vendendo entretenimento e vendendo competição. Então, para alguns aquilo é competição, para outros é um pouco dos dois. E acho que é papel da direção garantir que todo mundo possa se entreter jogando um torneio. E se imagina o cara sai de casa, trabalha a semana inteira para jogar um torneio grande, chega lá vai se estressar porque tem um cara que é insuportável na mesa. Acho que por mais que não seja algo que você consiga colocar lá no regulamento, tipo, acho que a organização tem a obrigação sim de controlar isso através da figura do dealer, que é quem está lá representando a organização e está vendo tudo o que acontece. Se ele passar para o floor, passar para as pessoas que estão ali, eu acho que tem. O que você falou, é obrigatório isso, porque o poker tem uma coisa. Claro, nos outros esportes você tem ali a fala tal, mas no poker é uma coisa que é praticamente instituída. Você está sentado na mesma mesa com as pessoas e está falando ali. Então, essas atitudes ruins, eu acho que elas atrapalham e muito o jogo. Desses jogadores aí do mundo todo, você também acompanha muito o poker lá fora. Você tem algum desses que você acha que, nossa, eu odeio, quando aparece para comentar, eu não gosto mesmo? Cara, lá de fora, te falar que eu não gosto do Helmut. Acho que o Helmut pode ser, muita gente me fala que ele é um personagem, aquilo lá, que ele fora da mesa é um cara de gente boa, mas eu não consigo enxergar muito como que uma pessoa tão bem sucedida sabe, se sente na obrigação de tratar todo mundo mal. Então quando eu vejo um negócio desse eu já fico um pouco queimado. Eu também não gosto muito do pessoal que fica numa ilha jogando, ou seja, o cara tá lá no fone de ouvido, óculos escuro, não fala com ninguém, mas isso daí não acho que seja falta de educação mesmo, acho que é uma escolha do cara e acaba tendo que respeitar. Mas assim, de cabeça, pensar no Helmut, o próprio Tony D, esses caras que, sabe, Que às vezes é abusam um óbvio que pouco quando dessa você vê coisa um Annie da. Duke da vida, um É, Howard Leder, você sabe que já tem um histórico lá que acaba ficando queimado do mesmo jeito. mas aí é mais extra mesa do que na mesa, né? É um outro Sim, tipo de coisa, né? exatamente. Aliás, essa coisa, Uhum. o poker, você acha que a gente tem uma comunidade, tá certo que está crescendo a cada dia, mas ainda é uma comunidade muito pequena. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe que, por exemplo, se um cara roubou num torneio, ele vai acabar sendo falado na comunidade inteira e vai acabar meio que ser banido do jogo. Você acha que essas coisas são normais e tem que ser assim mesmo? Pô, eu acho que na realidade eu acho que tinha que ser até mais dura as coisas, entendeu? Porque eu acho que realmente qualquer coisa que a pessoa faz, ela indica muito sobre o caráter dela e eu acho que faz de novo, entendeu? Sim. É, então, assim, acho que todos os casos que a gente teve no Brasil de pessoas que de alguma maneira roubaram, tiveram alguma conduta assim errada, eles se repetiram. E se você cortasse esse mal na raiz, assim, a primeira vez que aconteceu, tipo, pare e olha, pô, eu acho que isso é desvio de caráter ou não? Hum. Acho que é beleza, o cara erra uma vez na vida, você vai condenar ele, mas tem coisa que é desvio de caráter, que quando pintar a situação, o cara vai fazer de novo. E não à toa os caras que estavam envolvidos em coisas assim fizeram de novo. E muitas vezes pela benevolência do pessoal, por não querer chamar a responsabilidade e falar, cara, sou eu que estou julgando mesmo e eu que vou cortar esse cara de tudo que estiver acontecendo de pôquer, o cara ficou lá e aí continuou, aprontou mais, prejudicou mais gente, acabou com o clima de outros torneios. Então, assim, por mim, o negócio seria bem mais rígido em relação a qualquer coisa desse jeito. O problema é que a gente tem que sempre usar essa coisa do bom senso, porque como a gente falou, você já falou aqui no programa, aliás, é uma coisa que é difícil de botar na regra e botar no papel o que é uma conduta ética, o que é uma conduta que não é ética na mesa. Às vezes a gente tem uns limites ali que são difíceis de serem analisados, né? Exatamente, isso que acho que o grande desafio, na verdade, é esse. E onde que eu acho que pode evoluir as organizações de torneio no Brasil? Treinar os dealers para isso. Então, sabe, porque você não consegue ver o floor, o diretor de torneio, que é quem em tese teria a cabeça hoje para já ter o bom senso e ver tudo, ele não consegue estar em todas as mesas. Exatamente. Mas faz um treinamento no dealer
pro dealer, que em tese vai ser uma pessoa imparcial, ver o que está acontecendo. E aí você começa a dar uma punição para uma coisa, uma punição para outra. Eu tenho certeza que assim como o negócio das falinhas eles conseguiram diminuir e acabar com uma postura rígida, pô, uma postura rígida também vai acabar com esse tipo de comportamento, com, sabe, com qualquer coisa que acabe com um pouco a harmonia da mesa e interfira com a diversão de quem está lá jogando. Esse treinamento vai ajudar muito, principalmente nessas coisas que atrapalham o jogo em si, mas tem essa coisa que a gente vai ter que sempre contar com o bom senso das pessoas. Por exemplo, o cara ficar dando uma lição de moral no outro que jogou de uma maneira errada, isso o dealer não tem muito o que fazer, né? Vai muito aí do bom senso das pessoas que estão ali, né? Eu acho que você pode ter algum tipo de comportamento assim. O cara começa a dar lição de moral em cima de outro cara, e aí o dealer pergunta pra esse outro cara: você quer que ele pare? Se o cara falar que sim, o cara tem que parar, entendeu? Entendi. Tipo, por mais que a pessoa possa falar o que ela quer, eu não sou obrigado a ficar tomando lição de moral de um cara. Porque aí você vai falar, então quer dizer que assim, o cara vai começar a falar, palestrar na minha cabeça, me criticar, e eu não posso xingar o cara, então. Porque em tese, o que o cara tá fazendo é mais ou menos isso sem falar um palavrão. Sim. Tipo, ou seja, às vezes, desculpa a palavra, às vezes eu mandar o cara a merda é menos ofensivo do que as palavras que o cara tá usando de outra maneira, entendeu? E a gente Tipo, muitas vezes eu já vi cara que é jogador profissional que diminui a pessoa de um jeito que é pior do que qualquer palavrão que a pessoa pode falar. E aí, se o outro responde um palavrão, o outro toma punição. Então, acho que tem que abrir uma brecha pra pessoa poder falar, cara, eu quero que você pare. Se o cara não parar, aí tem punição assim e segue o jogo. Não, isso é muito legal, porque assim, por exemplo, se o cara for pego roubando na mesa, todo mundo vai ser contra o cara. Mas essa postura, que é uma postura, na minha opinião, sem ética nenhuma, você ficar dando uma leitura, uma lição de moral em cima do cara, é tão ruim quanto, e as pessoas deixam passar justamente por isso, porque não tem uma ofensa tão explícita assim. É claro que existe uma ofensa gigantesca, mas não existe uma palavra, assim, o cara não tá xingando, que nem você falou. Então acho que isso que deixa difícil as coisas, né? Não, acho que é exatamente isso. Mas é um negócio que ele é difícil de você meio que, sabe, resolver fazer alguma coisa contra isso, só que é um negócio que todo mundo sabe. Então, eu sei, você sabe, qualquer jogador sabe que é pior, entendeu? Sim. Tipo, o cara começa a falar na minha orelha, fala na minha orelha, eu mando o cara se f... e aí eu tomo punição. Tipo, todo mundo sabe quem começou a história, todo mundo sabe quem tá com um comportamento idiota na mesa. Não, Tipo, mas... então sabe, não, pra mim é claro, acho que um dia ele era capaz de olhar isso daí e falar, quer saber? Dá lá uma órbita pra você, quer ensinar, cara? Vai lá, faz vídeo na internet, faz seu blog, entendeu? Ou conversa na moral. Quantas vezes na mesa a gente conversa de boa sobre uma mão, sabe? Às vezes você tá lá, o cara fala, putz, acho que eu joguei errado. Aí você comenta alguma coisa, o cara pergunta a sua opinião. E é legal isso, sabe? Você tem um intercâmbio de informação. Eu mesmo, várias vezes, como eu sou comentarista, tava jogando Millions agora, o pessoal me conhece. Então, várias jogadas, o cara vem, pô, Bueno, o que você achou disso aí? Eu falo, na moral. Por mais que eu acho que você jogou mal, por isso, isso, isso. E o cara leva de boa, entendeu? Mas eu não vou lá dar pitaco, ainda mais assim porque eu perdi uma mão pro cara, tipo, que é pior ainda, sabe? Então, como o poker mexe muito com ego, e principalmente de... Essa é a parte mais difícil, né? Vai uma crítica minha, essa molecada nova, às vezes, na vida, a única coisa que os caras são bons é no poker. Então, o cara tá lá, assim, o que você sabe fazer além de jogar poker? Então, como aquilo ele sabe fazer, ele precisa inflar o ego dele no poker mais, mais e mais, entendeu? Aí ele sente uma necessidade de palestrar toda vez que alguém faz uma jogada errada na mesa dele, e aí, enfim, é um negócio muito pequeno mesmo, né? Eu acho que é coisa de... tipo, a conduta que o cara tem fora da mesa é a que ele vai ter na mesa. Acho que o poker é perfeito para isso. Ele mostra muito claramente como são as pessoas. Como sempre, você tem as pessoas que são chatas, que são essas pessoas detestáveis, vamos dizer assim, e as pessoas que são bacanas. Isso a gente vai ter que aprender a conviver. Mas eu gostei muito da discussão porque a gente conseguiu... se a gente quiser, se o poker brasileiro quiser, ou o poker no mundo mesmo, quiser, dá para diminuir isso aí, sim. Dá para a gente tentar fazer uma regra para que isso, pelo menos, diminui muito nas mesas. Eu acho que a gente consegue isso, sim. Eu tenho certeza, viu, Sardinha? Acho que às vezes falta, sabe, aquela vontade assim, vamos comprar uma briga nova? Como foi no passado a questão do cigarro. Então, quem tava no poker desde o começo lembra, a hora que baniram os cigarros, era aquele papo, não vou jogar mais. Aí o cara aparece oportunista, vou organizar o torneio de quem pode fumar. Então, eu acho que assim, faz tempo que o poker não compra uma briga dessa. Comprou com cigarro, comprou com falinhas, está na hora de comprar uma nova. E eu tenho certeza que os jogadores recreativos vão apoiar,
os profissionais de verdade que estão preocupados Vão com apoiar como o também. poker vai crescer, com tudo, vão apoiar também. E é o cara que, assim, falar, não, sou contra isso, claramente a gente já sabe que É. tipo de cara é, né? Então ninguém Já, vai dar já bola pra tá opinião do cara. com a conduta estampada na cara. Só para É. finalizar, então, eu vou fazer uma pergunta das mais sérias que eu já fiz nesse Uhum. programa. Qual é o melhor bairro para se morar em São Paulo? Ah, isso claramente é o bairro de Pinheiros, né? Piada Então, interna fica aqui aqui. o convite para qualquer pessoa que está procurando um bairro legal para morar. Então, melhores restaurantes, faz tudo a pé, vai ser vizinho meu, do Serginho, cara, não tem como não morar lá em Pinheiros, né? Piada interna aqui para fechar esse metagame. Brigadão, Bueno, pela sua participação. Quero que você volte aqui mais vezes. Tem vários assuntos que eu acho que você é uma das pessoas mais indicadas para falar sobre eles aqui nesse programa. Então, agradeço demais a sua presença. Ô, valeu, Serginho, é uma honra estar com você. Parabéns pelo programa. Sempre que precisar, pode contar comigo. Beleza. Abraço aí, galera. Até Valeu. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Esse metagame então vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um tema para ser debatido aqui com alguma personalidade do poker. Até mais.